Nós vamos ler um texto base, e hoje eu peguei um salmo messiânico, que eu entendo que tem tudo a ver com o nosso estudo e resume bem todo o assunto. Então, é o salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo Sião, o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este é um salmo messiânico, como eu disse, é um salmo que fala da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E o nosso estudo de hoje é um estudo que nós vamos perceber que é um estudo chave para a compreensão de toda a oposição que nós vínhamos vendo em todo o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos entender que a situação é mais complicada do que se parecia. Mas os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Bem, uma introdução rápida. Nós estamos já na nossa 4ª sessão. Nas 3 primeiras sessões, nós fomos conduzidos pela história da era atual, da atual dispensação. Então, tudo o que nós vimos até aqui, não necessariamente com todas as riquezas de detalhes, mas a cada momento, alguma coisa sendo colocada em foco, o que nós vimos até aqui é a história da nossa dispensação, é a história do tempo em que nós estamos vivendo, desde a vinda de Cristo Jesus até a sua segunda volta. E o que nós vimos nas 3 primeiras sessões paralelas? Nós vimos, em primeiro lugar, na primeira sessão, que Cristo é Senhor da igreja. Ele é aquele que anda entre os candeeiros, que é a igreja, aquela coisa toda. Na segunda sessão, que é aquela visão do céu e do Cristo glorificado, nós vimos que o Senhor é Senhor da história. Ele é aquele que venceu e tem autoridade para romper com os selos que, digamos assim, que bloqueava ou que não permitia que a história de Deus, a história escrita por Deus, pudesse se desenrolar. É claro que nós estamos falando de figuras de linguagem. É impossível que alguns selos pudessem impedir que o Senhor desenvolvesse a história, mas o livro do Apocalipse nos mostra que Cristo, porque venceu, é Senhor da história. A história agora é conduzida de acordo com os propósitos de Deus. E aí, semana passada, o que nós vimos é que Cristo é Senhor sobre céus e terra. Por quê? Porque como julgamento inicial, como um julgamento prévio, vamos dizer assim, nós percebemos que as trombetas eram tocadas e a cada soar da trombeta, alguma parte da criação era atingida, tanto para trazer um julgamento inicial, Deus então respondendo às orações dos mártires, lá do capítulo 6, como também para trazer os homens ao arrependimento. Então isso nos mostra que Ele é Senhor sobre céus e terra. Não havia um único lugar sequer em que os ímpios poderiam se esconder do Senhor. Hoje o que nós vamos perceber, a descrição, é que Cristo, Ele é Senhor sobre os seus inimigos. Agora o que nós vamos perceber é que Cristo de fato coloca os seus inimigos como escábelo de seus pés, ou escabelo, né, de seus pés. O Senhor pisa sobre a cabeça dos seus inimigos. Os seus inimigos já estão derrotados. E os irmãos podem dizer assim, os irmãos que já leram os capítulos 12 a 14, e vão dizer assim, mas lá fala da besta. Mas nós vamos perceber que a descrição é de um Cristo vitorioso, que se posta vitorioso sobre o Monte Sião.
Então, por que esse é um estudo-chave? Porque nós precisamos nos lembrar que é através da vitória de Cristo que a igreja é vitoriosa. A igreja não é vitoriosa pelo que ela faz. A igreja, ela é vitoriosa pela obra de Cristo Jesus. Então, é muito importante entender que Cristo já venceu os seus inimigos, que também são os nossos inimigos. E que porque Cristo já venceu os seus inimigos, por mais que, usando a linguagem aqui de Martim Lutero, por mais que o cão esteja latindo, a gente precisa entender que ele já está derrotado. E é a partir disso que nós vamos entender a nossa vitória. E aí eu trago aqui um slide dos nossos estudos anteriores, porque eu tenho chegado à conclusão, com base em outros estudos, é claro que isso não é meu, mas que o livro do Apocalipse ele está estruturado em 7 sessões paralelas, e que essas 7 sessões paralelas compõem um tipo de paralelismo chamado quiasmo, que nós já falamos bastante sobre isso. E se isso for verdade, nós chegamos ao ápice do livro. Por isso que eu coloco como ponto de interrogação, porque essa tese carece ainda de comprovação e tudo, mas nós chegamos ao ápice do livro? Eu acredito que sim. Eu acredito que o livro do Apocalipse está estruturado para que quando chegássemos no capítulo 12, nós percebêssemos que o cerne do livro está ali. De que o mais importante, não que as outras coisas não fossem, mas o mais importante, a mensagem principal, o recheio do bolo, o hambúrguer, o bife do hambúrguer lá entre os pães, é a vitória de Cristo sobre o dragão. Embora o título aqui esteja como o dragão perseguidor e seus aliados, o que nós vamos ver é que essa sessão narra a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Então, nós chegamos ao estudo de número 4, ou melhor, estudo de número 6, mas na quarta sessão paralela. Bem, aqui também outro slide dos nossos estudos anteriores, que nós já falamos sobre isso. Lembra-se que o livro do Apocalipse estava estruturado sobre 2 grandes divisões, que era a primeira divisão do capítulo 1 a 11, que foi o que nós estudamos até aqui, e do capítulo 12 em diante, até o final do livro, em que nós vamos perceber que a disputa ela é bem mais intensa do que se pensava. A linguagem seria mais ou menos assim, olha, a coisa é ainda mais profunda do que nós imaginávamos. É mais do que o imperador está perseguindo os cristãos, é mais do que os ímpios odiarem o cristianismo, é mais do que os judeus detestarem os cristãos, é mais do que tudo isso. A história vai nos mostrar que o que nós sofremos enquanto igreja, toda a oposição que enfrentamos, é reflexo da inimizade entre o descendente da mulher, que é Cristo, e Satanás. Essa é a grande realidade. Nós sofremos com essa disputa desde os primórdios. Então, essa divisão do livro nos mostra que a revelação está sendo registrada de forma progressiva, uma das coisas que nós temos falado constantemente aqui. Então, aqui estão as 2 grandes divisões, e nós estamos aqui no que está descrito em vermelho. Assim, irmãos, nós vimos essa proposição hermenêutica que vamos dizer assim, é uma das lentes para a interpretação correta do livro do Apocalipse. O livro contém 2 grandes divisões. Na primeira, a batalha é descrita como mera oposição humana. Então vamos parar aqui. Você já teve a sensação de que os homens odeiam a nós cristãos e a Cristo? Já tiveram essa sensação? Nós tivemos domingo agora, a presença do missionário aqui conosco, e nós podemos perceber como, de fato, o cristianismo é odiado. As pessoas odeiam Cristo. Só que, por meio do estudo do livro do Apocalipse, nós vamos perceber que é mais do que uma mera oposição humana. Na segunda parte do livro, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É o que Paulo escreve aos Efésios, e é a realidade. A nossa luta é muito mais do que contra a carne e sangue, porque a realidade espiritual é bem mais profunda. Diante disso, a quarta sessão paralela, que compreende do capítulo 12 ao capítulo 14 de Apocalipse,
pode ser dividida em 3 partes, como eu trago aqui para os irmãos. Uma primeira parte falando sobre o triunfo de Cristo, uma segunda parte falando sobre o dragão e os seus aliados, com suas tentativas frustradas de perseguirem a igreja, de perseguirem os cristãos individualmente, e por último, o triunfo da igreja e o juízo final. Agora note que o triunfo da igreja, ele segue o triunfo de Cristo. É aquilo que a gente está tentando dizer desde o início, que a vitória da igreja é por conta da obra de Cristo Jesus. É na obra de Cristo Jesus que nós nos sentimos seguros da nossa vitória. Isso é reconfortante, irmãos, saber que porque Cristo venceu os seus inimigos, nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A exemplo do que nós tivemos aqui no domingo, por que é que alguém se submete a estar detido, a ser humilhado, a ser, muitos até a sofrerem danos físicos e tantas coisas mais? Por quê? Porque essa pessoa compreendeu que apesar de toda circunstância, no final de tudo, ela já é mais que vencedora em Cristo Jesus. Essa é uma percepção que muitas vezes nós não temos. Essa é uma percepção que nos escapa às vezes, de entender que em Cristo Jesus, não importa o que nós vamos enfrentar, nós já somos mais que vencedores. Pois bem, então vamos para a primeira divisão. O triunfo de Cristo. Nós temos então isso compreendido no capítulo 12, entre o versículo 1 e o versículo 12, e também nós podemos dividir essa primeira parte em 2 grandes divisões, que é a mulher, o filho e o dragão, e depois Satanás perde o seu posto. Vamos lá? A mulher, o filho e o dragão. Então agora aqui nós vamos começar aquela exposição do texto bíblico de fato. O cenário dessa visão é o céu. É importante entender que o que João está vendo está acontecendo no céu. Quando a mulher é conduzida ao deserto, é do céu que ela sai e então voa até o deserto. Mas o cenário aqui é o céu. A mulher que simboliza a igreja, e nós vamos olhar esses 2 textos, Isaías 51 e Isaías 54:1, nos mostram isso. Veja só, diz assim Isaías 51. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Notem que aqui a nação de Israel é tratada como uma mulher, como a mãe. Agora Isaías 54:1, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e proclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então aqui, irmãos, a igreja simboliza a mulher. Por que é importante entender isso? Porque uma hermenêutica católico-romana vai dizer que a mulher aqui é a Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós não entendemos que não. Nós não entendemos assim, nós entendemos que a mulher aqui simboliza a igreja. E não, nos estudos anteriores eu tinha dito que era a igreja do Antigo Testamento. Nem é correto dizer assim, porque Deus não faz essa distinção, é a igreja. Esse é o ponto, é a igreja como um todo, tá? De ambas as dispensações. E a mulher é descrita gloriosamente adornada. Essa é uma perspectiva divina da mulher. Nós não temos essa perspectiva. Quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, nós olhamos e falamos assim, não tem toda essa glória que Apocalipse está dizendo. Mas o Senhor a vê assim. Isso é importante para nós. Como nós vemos a igreja? Não importa como nós vemos. A descrição bíblica é como o Senhor a vê. O Senhor a vê como gloriosa, como noiva adornada. E claro, diante da obra de Cristo Jesus, o Senhor a vê como santa. Então, irmãos, isso também tem aplicações para nós. Nós, muitas das vezes, nos equivocamos contra as igrejas, às vezes até contra a nossa igreja, não é? A gente consegue ver tantos defeitos que a gente perde essa percepção divina da igreja, mas o Senhor não perde. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que essa noiva adornada significa todas as igrejas locais, não é isso. É claro que é uma descrição da igreja invisível, é claro que é uma descrição da verdadeira igreja de Cristo Jesus, que nós não compreendemos em um espaço físico e nem em um tempo, né? Nós estamos falando de uma igreja de séculos e séculos, de milênios e milênios, mas a verdade é que o Senhor vê a igreja como gloriosamente adornada. É nosso dever, diante das dificuldades,
lembrar-nos de que é assim que o Senhor vê a igreja. Nós precisamos vê-la assim também. Diante das dificuldades, dos defeitos, dos erros. Se é uma igreja fiel à palavra do Senhor, ela é uma igreja diante da perspectiva divina gloriosamente adornada. A igreja, que é representada por ambas as dispensações, então não é apenas o povo de Israel, não é apenas a igreja do Antigo Testamento, mas a igreja é uma melhor referência a essa mulher, é a responsável por dar à luz a Cristo, segundo a carne. Romanos 9,5 fala isso, né? Quando Paulo está lamentando o fato dos judeus terem rejeitado Cristo, o que Paulo vai dizer é que deles descendem o Cristo segundo a carne. Então, a mulher aqui representa, de fato, a igreja que era responsável por trazer Cristo ao mundo de forma, claro, né? Segundo aquilo que nós estamos falando, segundo a carne. A igreja era responsável pela natureza humana de Cristo Jesus. Responsável no sentido de que ela era o receptáculo da natureza humana de Cristo Jesus. Era da igreja que viria o Cristo. Nesse sentido é que a descrição da perseguição é aprofundada, pois disse que o dragão deseja devorar a criança. Notem então que a oposição inicial é do dragão para com a criança. É do dragão para com a criança que haveria de vir. O dragão, até aqui, não tem problema algum com a mulher e problema algum com os demais filhos da mulher. O problema do dragão é com a criança. A mulher está com fortes dores. O menino não lhe nasceria senão diante de grandes adversidades. Essa é uma realidade que nós vemos na igreja, né, irmãos? Ao longo de toda, nós vamos perceber isso aqui, nós falaremos com mais calma sobre isso, mas ao longo de todo o Antigo Testamento nós vimos tantas e tantas vezes a igreja enfrentando dificuldades para que a promessa do Messias pudesse ser cumprida. O dragão, que é Satanás, é descrito como com uma aparente glória. Não uma glória de verdade, é uma aparente. Por quê? Ele tem seus 10 chifres, e esses chifres representam um poder limitado. E ele tem também na sua cabeça 7 diademas, que não são 7 coroas, são 7 diademas como pretensão de coroa. Então, é quase que uma ideia aqui de que Satanás se acha glorioso, ele se vê glorioso, mas ele não é. Ele usurpa. Ele tenta colocar diademas sobre a cabeça para parecer que é alguém que tem poder, alguma coisa nesse sentido, mas tudo o que ele tem lhe é concedido pelo próprio Deus. Em sua espreita, a mulher, que está prestes para dar à luz, sua cauda varre 1/3 das estrelas, ou seja, um vasto número de espíritos maus. É o que nós vimos na descrição de Apocalipse 12, de 1 a 6. Vamos ver esse texto de Judas 6? Diz assim: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, a verdade é que na luta de Satanás contra a igreja, ele tem os seus aliados, ele tem sim uma legião de demônios que abandonaram o seu estado original e o seguiram nessa pretensão de guerrear contra a criança que haveria de vir, talvez pensando em usurpar o seu trono. A peculiaridade dessa visão, daquilo que a gente tem falado constantemente de figuras lineares e figuras pontuais, é que essa é uma visão linear pontual, que ela pode ser exemplificada com o uso do pretérito imperfeito. Um exemplo simples, quando você diz assim, olha, quando criança, eu ia a pé, ou eu ia a pé até o ponto de ônibus, que davam cerca de 15 quilômetros, exemplo, bobo. Você ia, notaram? Isso não acontece mais, mas acontecia com certa regularidade no passado. A mesma coisa é essa espreita de Satanás para com a criança que haveria de vir, que é o nosso Cristo. Satanás, desde muito cedo, tentou frustrar os planos de Deus. Ou seja, essa é uma figura que ela foi linear até certo ponto, até o ponto em que Cristo é ascendido aos céus, e aí não tem mais disputa. Aí Satanás entendeu que agora ele de fato está derrotado. Mas era uma coisa que aconteceu de forma linear, ou seja, ao longo de todo o Antigo Testamento. Pense, por exemplo, em Caim matando Abel, pense, por exemplo, na situação do dilúvio, na Torre de Babel, no ato de Abraão tomar
a serva de sua esposa para ter um filho, que é Ismael, no fato de Jacó ser o enganador, no fato de José ser vendido ao Egito, no fato de quando os hebreus estavam no Egito, né, houve ali a morte dos hebreus, do tempo ali do nascimento de Moisés. Pense, por exemplo, nos 40 anos de deserto, em que o povo rejeitou ou desconfiou da promessa, e então ficou peregrinando no deserto. Todas essas situações demonstram as dores do parto para a vinda do filho. Tá? Pense na prostituição, logo quando as nações entram na terra prometida, logo eles estão se prostituindo com as demais nações, assumindo seus deuses. Nós estávamos antes da pandemia estudando sobre alguns exemplos de fé no livro dos Juízes, e nós vimos isso o tempo todo, né? Fez o que era mal perante o Senhor, aí o Senhor envia juízo, aquela coisa, o povo se arrepende, mas logo em seguida faz o que é mal de novo. Pense, por exemplo, na história de Davi e Urias, o homem que, segundo o coração de Deus, aquele responsável por trazer o Cristo, segundo a carne, porque a gente chega a um momento em que compreende que o Messias viria da tribo de Judá, e aí Davi se torna alguém, vamos dizer assim, tão... uma palavra humana, né? Tão incompetente para trazer esse Cristo. Pense, por exemplo, no caso de Salomão com suas 1000 mulheres, no exílio, no tempo em que Assuero manda matar todos os judeus por sediação de Amã, ou quando Herodes manda matar também todas as crianças judias, porque os reis não voltaram para comunicar-lhe quem ou onde estava o Cristo Jesus. Então, todas as situações demonstram de forma linear como de fato Satanás trabalhou na história. É claro que quando eu digo Satanás trabalhou na história, isso jamais exime a soberania de Deus na história. Mas o que acontece é que a gente percebe que toda hora a promessa está sendo colocada em xeque. Toda hora alguém vai dizer assim, será que o Messias vem mesmo? Diante de tudo isso que nós vimos, parece que a gente vai dizer, não vai dar para ele vir. Tantas coisas já aconteceram que não dá para ele vir. Mas a verdade é que o Filho nasce, os planos do Senhor não podem ser frustrados, Cristo nasce, é ascendido aos céus, levado até o trono de Deus, de onde regerá as nações com cetro de ferro. Então, o que sobra agora? Sobra a mulher que é a igreja, ela foge para o deserto, onde terá de enfrentar ainda muitas lutas, mas Deus não só lhe preparou o lugar, como a provisão necessária e determinou-lhe o tempo. Então, note, a mulher, ela, após dar à luz a Cristo, e agora eu vou começar a usar o termo correto, a igreja, após entregar Cristo, e Cristo então morrer pelos nossos pecados, ser assunto aos céus, se assentar no trono, ter toda a autoridade sobre céus e terras, o que fica? Agora a igreja ela é conduzida ao deserto, mas notem, é o próprio Deus quem prepara este lugar para ela, embora o deserto seja de fato um lugar de provação, de luta, mas é o próprio Deus quem determina isso para ela. E o próprio Deus não só determinou a forma dela ser guardada, como determinou o tempo. Isso, para aqueles irmãos que estavam sofrendo naquela época, fazia muito sentido. Eles entenderem que estavam sofrendo não porque o inimigo parecia que estava vencendo, mas porque o próprio Deus determinou que assim fosse. O próprio Deus determinou que assim fosse, e que isso tinha um período determinado para acontecer. Tá? Isso não aconteceria durante a eternidade toda da igreja, mas durante 1260 dias, um período encurtado de um ciclo completo. Por quê? A gente já falou aqui que 1260 dias dão 3 anos e meio, e que o número 7 em Apocalipse é um número de completude. Então, 3,5 é exatamente a metade. É, então, um período encurtado de um ciclo completo. Então, significa que a igreja tem o tempo determinado para sofrer no deserto e ela é guardada pelo Senhor. Aí o que nós temos, então, a segunda parte, né? Satanás perde o seu posto. Os efeitos do nascimento, expiação e ascensão de Cristo fazem com que Satanás seja expulso do céu como acusador. Satanás não pode mais acusar a igreja e também não pode mais acusar o nosso Deus. Veja só, Miguel lidera uma batalha contra Satanás e seus anjos. É interessante notar que é descrito que é Miguel quem lidera a batalha. A batalha não começa com Satanás. Não é Satanás quem começa a guerra. Chegou o tempo de Satanás ser expulso. Isso vai acontecer por meio da força e da operação do arcanjo Miguel com os seus anjos, mas o que acontece é que
Satanás e seus anjos tentam resistir, mas não há o que fazer. A vitória de Cristo põe selo sobre a derrota de Satanás. E aí Romanos 8:1 diz assim: quem tentará... é Romanos 8:1 primeiro, depois o 33. Ok. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora sim o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Notaram? Não há mais lugar para o acusador. Não há mais posto para aquele que acusava os filhos de Deus dia e noite, dizendo: precisa se cumprir a justiça sobre estes, porque eles são pecadores, porque eles não podem se salvar, aquela coisa toda. Por quê? Porque agora a obra de Cristo está completa. Agora a obra de Cristo está completa. É óbvio, irmãos, novamente, isso é uma linguagem poética, não é que isso acontecia, não é que Satanás ia até o céu antes de Cristo vir ao mundo e ficava blasfemando na cara de Deus e dizendo: e aí, o Senhor não vai fazer nada? Dizes aí que é justo e aquela coisa não vai fazer nada. Não é isso. Mas na linguagem que João traz, demonstra que Satanás perde o seu posto. Ele não pode mais acusar os eleitos de Deus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois Deus os justifica por meio da obra de Cristo. E aí, o que nós vamos perceber é que a derrota de Satanás manifesta 3 grandes efeitos. O primeiro desses efeitos é a justiça satisfeita pela obra de Cristo, pela qual Satanás não pode mais acusar os eleitos, nem Deus de injustiça. Então, é exatamente isso que nós acabamos de dizer. Satanás perde o seu posto de acusador. Ele não pode mais acusar os eleitos, porque os eleitos estão justificados em Cristo Jesus e Deus cumpriu a justiça. Deus é justo e os eleitos são justificados. Não há mais espaço para Satanás. Também por causa da queda, ou da vitória de Cristo e da derrota de Satanás, aqueles que são de Cristo vencem em Cristo e louvam a Deus pela maravilhosa salvação. Aqui já é entre os versículos 7 a 12 de Apocalipse, em que nós temos ali novamente mais um cântico. Chama a atenção, irmãos, como Apocalipse constantemente traz cânticos, né? Como o tempo todo o Senhor está sendo louvado por meio de cânticos, adorado por meio de cânticos. Por último, por causa da derrota, Satanás é lançado dos céus, enche-se de ira e sabe que a vitória definitiva virá em breve. Satanás sabe que é um derrotado. Ele sabe que é. Ele sabe que não há mais tempo para ele. E ele sabe que não há mais nada o que fazer contra Cristo Jesus. Então, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai se voltar contra a igreja. E aí nós chegamos na segunda divisão do livro, em que nós temos o dragão e seus aliados, tentativas frustradas. Vejamos. Novamente, essa segunda parte, que compreende o capítulo 13 de Apocalipse, pode ser dividido em 3 partes. A fúria do dragão volta-se para a mulher e seus descendentes. Os aliados do dragão, a besta que emerge do mar, e os aliados do dragão, a besta que emerge da terra. Então nós temos aqui 3 situações e 3 tentativas de trazerem danos à igreja e aos cristãos. Vamos lá então? A fúria do dragão volta-se para a mulher e seus descendentes. Não há mais o que fazer. O dragão já sabe, Satanás entendeu que Cristo é vitorioso e não há mais nada o que fazer contra Cristo. O que dá para se fazer alguma coisa, então? Ou o que ele imaginou que pudesse ser feito? Então, eu lutarei contra a igreja, eu pelejarei contra a igreja. Mas você já sabe, você que é cristão, você lembra-se muito bem que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Satanás não pode fazer absolutamente nada contra a igreja. Então, veja só. Satanás, tendo falhado em vencer a Cristo, continua o seu ataque contra a igreja. Mas esta é protegida por Deus. Note que ela não é atirada à terra como Satanás é. Ela não cai do céu para a terra. Ela também não simplesmente aparece no deserto. Não. Antes, ela recebe asas para voar até o deserto. Ou seja, o próprio Deus provê os meios para que a igreja pudesse ser guardada longe do alcance de Satanás. Ela então se afasta de onde ela estava num primeiro cenário e ela vai para o local de provação, de luta, como é o deserto, representado em toda a Bíblia, mas ela é guardada por Deus, ela é cuidada por Deus. A igreja como um todo, a igreja não pode sofrer nada com o ataque de Satanás. Veja, o tempo em que a igreja será perseguida é descrito como um ciclo abreviado. Nós voltamos porque o próprio texto faz isso. Veja só, Apocalipse
12:6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, tá? Então são 1260 dias, 42 meses. Aí no versículo 14 diz o seguinte: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então notem que a descrição de um tempo, tempos e metade de um tempo é exatamente igual ao que foi descrito no versículo 6 de 1260 dias. E como é que nós compreendemos isso? Uma interpretação reformada desse texto diz que isso significa 3 anos e meio, que é exatamente a mesma coisa que dizer 1260 dias, e é exatamente a mesma coisa que dizer 42 meses. Porque tempo representa 1, tempos representa 2, então 3, e metade de um tempo significa meio, 3 anos e meio. E a gente já falou que 3 anos e meio é exatamente a metade de um período completo, que seria 7 anos. Aí aqui temos um pouquinho mais de informação sobre isso. Esse tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, é o período da aflição do povo de Deus, cujas referências podem ser em 2 sentidos. Por que 2 sentidos? Porque o Hendrickson traz uma explicação, mas numa das conversas paralelas que eu tive com o reverendo Fabiano, ele me trouxe uma explicação sobre isso que eu acho que é muito sábia. Não sei se é dele, mas vou dar o crédito a ele nesse sentido, depois ele vai falar com os irmãos de quem que é, mas de fato, isso pode ser, de fato, como está aí, né, uma referência aos dias abreviados de Jesus em Mateus 24, 22. Veja só o que diz esse texto. Mateus 24, 22. Tendo Jesus, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E de fato, se a gente parar para pensar, 3,5 é exatamente a metade de 7, que seria um tempo completo, um ciclo completo. Então, sim, pode ser que essa descrição de tempo, tempos e metade de tempo seja uma referência aos dias abreviados. O Senhor está dizendo, olha, aqueles dias serão abreviados. Isso é um consolo para a igreja, saber que a igreja, o tempo de sofrimento da igreja será encurtado, até para que os eleitos não pudessem ser perdidos. Não que isso pudesse acontecer, mas a questão da linguagem nas escrituras que a gente precisa entender muito bem. Mas o que o Hendrickson traz é que a explicação é que esses dias representam ou significam os dias de seca, quando Elias rogou juízo a Deus sobre o reino de Acabe, um tipo para os inimigos do povo de Deus. Veja só Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. Então Hendrickson entende que esse tempo de 3,5, que diz que é o tempo em que a igreja será perseguida, o tempo em que a igreja será provada, estará no deserto, sofrerá com as oposições de Satanás, muito embora Satanás não possa fazer nada à igreja, representa esse tempo em que Acabe é um tipo de inimigo de Cristo e que Elias é então o servo de Deus que está orando a Deus e pedindo a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de sua vida. Eu, particularmente, eu entendo que as 2 explicações elas são boas, e as 2 explicações elas não são exclusivas, uma não exclui a outra. Então eu penso que essa referência de fato seja uma referência aos dias abreviados de Jesus, em Mateus 24, 22, e também uma referência do tempo de Elias, em que Elias sofreu na mão de Acabe durante esses 3 anos e meio, pedindo a Deus que fizesse juízo sobre o rei ímpio lá. E aí notem que, já que as mentiras de Satanás, que é aquele rio que sai de sua boca, não pode causar nenhum dano à igreja, Satanás volta-se agora para os crentes em particular. Então, já que ele não pode fazer nada à mulher, a sua estratégia é, então, lutar contra os descendentes da mulher. Então, Satanás não pode fazer nada com Cristo. Satanás não pode fazer nada contra a igreja, no sentido de igreja do Senhor, igreja institucionalizada, a igreja invisível. Então, o que ele pensa? Então, eu vou me voltar agora para os crentes em particular. Eu não posso fazer nada contra a igreja, mas eu posso fazer alguma coisa contra os crentes em particular. E aí, surgem, então, os aliados do dragão. Satanás, então, como eu disse, né, já que ele não pode fazer nada contra a igreja ou contra como um todo, Satanás volta-se para os crentes individualmente.
E aí ele se posta em pé sobre a praia, de onde convocará suas duas aliadas, para trazerem sofrimentos aos crentes. É interessante a descrição de que ele se posta em pé sobre a areia do mar, porque ele está tanto próximo de uma besta, como próximo da outra besta, porque uma surge do mar e a outra surge da terra. E aí ele chama então a sua primeira aliada. A primeira aliada surge do mar. É a besta que emerge do mar. Há tanta coisa sobre essas figuras, não é verdade? E quando a gente estuda, eu costumo brincar que quando a gente estuda Apocalipse, com essas lentes, a gente se frustra um pouco, porque a gente está esperando de fato uma besta, um monstro terrível e tal. Aí a gente vai entender que não é nada disso, é só uma figura de linguagem. Mas veja só, as descrições dessa besta batem com as de Daniel 7, 3 a 6. Vamos ler esses textos, estes versículos? Diz assim: quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Notem que eles saem do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, esses 3 animais de Daniel 7, que claramente representam o governo humano, os irmãos depois podem continuar lendo Daniel 7, vão perceber que são governos humanos. Esses animais aparecem na besta que emerge do mar. É uma besta que tem corpo de leopardo, boca de leão e pata de urso, e surge do mar, assim como aqueles animais. Nos 2 textos, como eu acabei de dizer, essas figuras saem do mar. Nas Escrituras, mar simboliza governo humano. Nós poderíamos ler Isaías 17:12, mas já que nós estamos falando de Apocalipse, vamos ler Apocalipse 17:5, 15, melhor dizendo. Apocalipse 17:15. O Daniel e Apocalipse eu vou pular. Ok. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então notem que as águas na linguagem em Apocalipse representam povos, multidões, nações, língua. Então, nas Escrituras, mar significa governo humano. A besta que emerge do mar é semelhante ao governo humano como um todo. E governos humanos, irmãos, são tentativas de substituírem o governo divino. Os irmãos se lembram que quando o povo vai até Samuel e diz assim: olha, Samuel, você já está velho, seus filhos não andam nos seus caminhos, constitui-nos um rei que governe sobre nós, aquela coisa toda. Daniel se chateia, ele lamenta. E qual é a palavra do Senhor para Samuel? Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. É óbvio que o Senhor também opera por meio do poder da espada, que é o governo humano, mas de uma forma geral, os governos humanos são tentativas de substituírem o governo divino. E a besta que emerge do mar nada mais é do que um governo humano. São instituições humanas que lutam contra o povo de Deus de forma individual. Apesar de receber permissão para vencer os santos, e notem, a besta recebe permissão para vencer. Ela não tem autoridade, ela não tem poder para fazer isso sozinha. Ela recebe permissão. Então, veja, o dragão, Satanás, não pôde fazer nada contra Cristo, que é a criança. O dragão não pôde fazer nada contra a mulher, que é a igreja. Mas as aliadas do dragão, que são as bestas, de fato poderão vencer os santos, tá? Já que eles não podem vencer a igreja. Agora, os santos são encorajados. Interessante a maneira como termina a descrição sobre a besta que emerge do mar. Eu quero ler com os irmãos os versículos 9 e 10 de Apocalipse 13. Diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai.
Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha só, é dito que as bestas poderão vencer os santos, mas a descrição é, se eles matam a espada, eles morrerão a espada. Se eles levam para cativeiro, eles serão levados a cativeiro também. O juízo de Deus já é revelado contra esta besta que emerge do mar. O que ela faz contra o povo de Deus não fica impune. E aí é interessante porque diz assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em quê? De que o juízo sobre essas coisas, ou sobre esta besta que representa o governo humano, já está decretado. Da mesma forma que eles fazem contra os cristãos de forma individuais, será feito a eles também, o Senhor está dizendo. Há um juízo para eles. Por isso a igreja, apesar de ser vencida, porque a besta recebe essa autoridade para vencer os santos, apesar de tudo isso, a igreja é encorajada, ou melhor, os crentes individualmente são encorajados a confiarem na retribuição do Senhor. Notaram? Essa é a besta que emerge do mar. Aí eu trago aqui uma imagem, porque eu sempre gosto de tentar entender, já que João está registrando o que viu, não que isso tenha nenhum significado especial, nada disso, mas já que João está registrando, vamos tentar entender o que João viu. João viu, então, um animal semelhante a este, saindo do mar, 7 cabeças, 10 chifres, patas de urso, corpo de leopardo, boca de leão, embora aí seja o rosto todo de leão, né? Essa é a figura, essa é a primeira figura que João viu. Agora olha que interessante. E a segunda figura que João viu? Olha a segunda figura que João viu. Você vai dizer, olha que coisinha lindinha, né? Comparado com um monstro horrível como esse. Essa aqui é tranquilo, né? A besta que emerge da terra. O que é essa besta? Vamos ver? Essa segunda besta é serva da primeira, ou seja, ambas atuam juntas para a causa do dragão. Olha que interessante. A primeira figura é horripilante. A segunda é mais tranquila, mas as duas são terríveis. As duas trabalham para o dragão, as duas são aliadas do dragão. Interessante porque ela tem uma forma de piedade, né? Ela tem uma aparência de uma coisa tranquila, mas é extremamente devastadora. Veja só agora a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, que coisa linda, um anjo, cabelos encaracolados, uma veste bonita, tocando a sua harpa, mas ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. É isso que está acontecendo aqui. O que João está vendo é um cordeirinho, mas que por dentro é um dragão. É um cordeirinho, mas que quando abre a boca, o som que sai da sua boca não é de cordeiro, é de um dragão. É uma coisinha assim, mais ou menos bonitinha, vamos chamar assim, mas que é terrível, é devastador, e é o que Paulo está dizendo aos Gálatas, mesmo que um anjo venha a vocês e vos pregue evangelho que vai além do que nós temos pregado, que seja anátema. Então veja, essa figura, essa besta se parece exteriormente com Cristo. Cristo também é descrito como um cordeiro, você lembra disso, mas o seu interior esconde um dragão. A segunda besta então é o falso profeta, veja só Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Então notem que a descrição da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra é particular da linguagem do capítulo 13. Daqui em diante, o que nós vamos ouvir é besta e falso profeta. Por quê? Pressupõe-se que a besta seja a besta que emerge do mar e o falso profeta seja a falsa religião. A segunda besta é o falso profeta. Não devemos nos admirar, pois o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. Veja só o que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, versículo 14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Notaram? Então aquele cordeirinho que João vê, aparentemente sem nenhum perigo aparente para os cristãos, é terrível, é a falsa religião, é aquilo que engana os cristãos. E aí, na descrição sobre a besta que emerge da terra, nós temos um assunto interessantíssimo também, que é esse aqui, a marca da besta. Qualquer tentativa, irmãos, de decifrar tal número é mera especulação.
Há uma corrente que tenta associar o número da besta com o nome de Nero, Nero César, aí tem uma mudança. É até difícil explicar porque é difícil compreender, mas você precisa pegar o termo em grego, transformá-lo, se eu não me engano, em latim e depois transpô-lo para o hebraico, para a partir disso, fazendo toda uma artimanha você chegar a este nome Nero César. Mas a verdade é que qualquer especulação, qualquer tentativa de decifrar esse número é mera especulação. Todavia, nós podemos observar algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o contexto, tá? Marcar era sinal de possessão. Como nós temos nos dias atuais, eu acho que temos, não sei, mas eu sei que há poucos anos tínhamos, a forma de você marcar um gado. Olha, este gado é meu, então o que você fazia? Você espetava nele ali uma chapa quente e essa chapa marcava esse gado. Era a marca que ele era daquele proprietário e não de outro. Isso acontecia também com os cristãos, com os escravos naquela época. Os escravos recebiam alguma marca, que fosse um corte na orelha, que fosse alguma marca que alguém pudesse dizer, ó, esse aqui é meu, esse escravo é meu. Então, marcar tem muito a ver com possessão, tem muito a ver com ser propriedade de alguém. E aí, se os irmãos se lembram que os cristãos também eram marcados, né? A segunda coisa que nós percebemos é que essa marca está associada com a adoração. E são vários textos, mas eu quero ler com os irmãos e notar como várias vezes a descrição do selo ou da marca da besta está associada com a adoração. Veja só, Apocalipse 14, versículo 9, depois versículo 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sob a mão, acho que é versículo 9 ainda. O 9 terminou? Então, por favor, o 10. Então, isso. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado. Não, era só o 9 mesmo, desculpa. Então, se alguém adora e recebe a marca da besta, agora versículo 11. Seguiu-se a estes outro anjo, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, então notem, adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Notaram como a adoração está associada com marca? Agora capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, nós vimos esse texto agora, né? Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Notem então novamente que a marca está associada com a adoração. Agora capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos e nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então, em todos esses textos, nós vamos perceber que a marca da besta está associada com a adoração à besta. Então, você ter a marca da besta significa que você pertence à besta, significa que você adora a besta e significa que você reconhece a besta, tá? Um eleito também é selado, como nós já vimos em Apocalipse 7:3, 14:1. E aí, alguém pode dizer assim, mas então, qual é a diferença do selo de um e do selo de outro? Como eu identifico o selo do Espírito Santo e a marca da besta, o selo da besta? Esse texto de Mateus vai nos dizer, Mateus 7, versículos 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então notem, irmãos, que a forma de identificar se você pertence a um ou a outro são as atitudes, são os frutos. Notem então que nós não precisamos ficar preocupados com relação a essa questão da marca da besta. Por quê? Em primeiro lugar, aparentemente essa marca é invisível, porque os santos são selados e nós não vemos marca nenhuma em santos.
ela está associada com a adoração. Então é impossível, irmãos, é impossível. Coloque isso na sua cabeça. É impossível um eleito receber essa marca. Será impossível. É impossível. Embora eu creia que ela seja invisível, mas suponhamos que pudesse ser o chip, o código de barra. O que importa é que é impossível, porque aqueles que recebem essa marca adoram a besta. E um eleito jamais adoraria a besta. Notaram? Então nós não precisamos ficar preocupados com a marca da besta. E esse é um assunto que é recorrente, muitas vezes a pessoa fala, mas será que pode? Agora tem esse negócio de chip na mão, tem aquele negócio do cartão de crédito. Irmãos, fiquem tranquilos em relação a isso. Se você é um eleito, você jamais vai receber essa marca, jamais. Então fique tranquilo, Deus não está fazendo pegadinha com ninguém. Deus não vai deixar você despercebido de uma situação e que lá na frente vai falar, te peguei, viu? Você pegou essa marca, era para você não colocar, quem deixou você colocar essa marca? Deus não vai fazer isso, irmãos. O Senhor, Ele guarda, Ele zela, Ele já selou você, Ele já nos selou como povo dEle. Então é impossível recebermos essa marca. O que nós percebemos é que essa marca é colocada na mão e é colocada na fronte. O que isso significa? Onde você percebe essa marca? Nas atitudes, nas ações e nos pensamentos. Como eu percebo então? Se pelo fruto eu conheço uma árvore, como eu vou perceber se alguém é selado com a marca da besta? Pelo que ele faz e pelo que ele pensa. O modo como alguém age e o modo como alguém pensa revela se essa pessoa recebeu o selo do Espírito Santo ou recebeu a marca da besta. Essa é a grande realidade. Os irmãos podem se lembrar da igreja de Esmirna, Apocalipse 2:9. Veja, depois de ouvirem... Não, Apocalipse... Tá. Ok. Conheço, aqui é a palavra de Cristo Jesus glorificado, naquela visão de João, do Cristo entre os candeeiros, a igreja de Esmirna. E veja o que diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, notem que a descrição é que eles têm uma pobreza aparente, embora eles fossem aos olhos de Cristo uma igreja rica. Por que essa pobreza? Porque os irmãos em Esmirna, eles não aceitaram. Lembre-se que Esmirna é uma das igrejas, Esmirna e Filadélfia, são as duas igrejas que não recebem admoestações, só encorajamentos. E por que os irmãos são pobres aqui? Porque eles não aceitaram negociar como os ímpios negociam. Pesos injustos, medidas injustas, nos dias atuais, trazendo para os nossos dias. É você colocar um preço elevado de um produto, só para você ter lucro, é você omitir uma declaração de imposto de renda, ou você burlar ali as informações, isso tudo. E é interessante porque alguém que tem a marca da besta, se você conversar com essa pessoa, vai falar assim, mas você faz declaração de imposto de renda, mas você é bobo demais, né? Você poderia fazer assim, fazer assado. Olha, você foi a uma loja, comprou ali o seu eletrodoméstico, você volta todo contente, falando para alguém fala assim, nossa, mas você pagou, esse valor é o valor que está na etiqueta, você tinha que negociar, aquela coisa toda. Por quê? Não que negociar seja errado, porque a gente está vivendo, de fato, dias maus, mas o que eu estou querendo dizer é que é exatamente esse espírito, é o espírito do dar o golpe. Por isso que você precisa negociar o valor, porque você precisa entender que alguém já estava querendo te dar um golpe lá atrás. É o espírito, é a mente, é a mentalidade daqueles que são selados com a marca da besta. Ações e pensamentos corrompidos, tá bom? Então, um crente jamais vai ter essa marca. O número 6, como nós podemos ver, é descrito como número de homem, e escrevê-lo 3 vezes é o mesmo que falar do homem no seu estado mais terrível. Já que João escreve com bastante hebraísmo, e os irmãos sabem, ou aqueles que não sabem vão saber agora, que no hebraico não existe superlativo, por isso que você lê santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, ou seja, santíssimo, todo santo, totalmente santo é o Senhor dos Exércitos. A mesma coisa é escrever o número 6 3 vezes, já que o número 6 é o número de homem, é o mesmo que você dizer humaníssimo. É o homem no seu estado mais pecaminoso,
é o homem no seu estado mais corrompido, é aquele que é humaníssimo. Eu estou aqui usando uma linguagem superlativa, se pudéssemos dizer assim, do que é 666. É aquilo que é humaníssimo, extremamente corrompido, extremamente pecaminoso, extremamente mau. Então, essa é a marca da besta. É um homem corrompido, é um homem que, de fato, quer passar todo mundo para trás, é um homem que, de fato, a sua mente só traz coisas pervertidas, não consegue ter a menor noção da moral, da decência, do respeito. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais, é o que a igreja vive desde quando o mundo é mundo, né? Vamos dizer assim. Nós estamos vivendo com homens com a marca da besta. Avancemos. Então, falamos um pouco sobre a marca da besta. Agora a gente encerra aqui com a última sessão, que é o triunfo da igreja por causa do triunfo de Cristo e o juízo. Essa última sessão se divide em 4, e nós, daquela forma, quando chega o finalzinho do estudo, a gente precisa correr, mas a leitura do texto ajuda. Veja só. Igreja militante é descrita como a igreja agora triunfante. Isso descrito lá no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. A despeito de tudo que João acabara de ver, novamente ele olha. Olha que coisa interessante. Depois, os irmãos, se você está com a sua Bíblia aberta, se você não estiver, depois você faça isso, veja esse versículo 14. Ou melhor, faça a leitura de toda essa sessão. Primeiro, descrição da mulher sendo perseguida. Um dragão querendo atacar o filho da mulher. O filho da mulher nasce, é ascendido aos céus, se assenta no trono, rege com cetro de ferro as nações. A mulher também recebe provisão para se livrar do dragão, dos ataques do dragão. Aí o dragão chama os seus aliados. Há um prejuízo que de fato os crentes sofrerão, tal, mas os crentes são encorajados. Aí depois vem a descrição da besta que emerge do mar. E o que acontece logo em seguida? É interessante, porque o que João vai ver é o Cristo incólume, Cristo santo, perfeito, sem nenhum vestígio de nenhum ataque do dragão e de seus aliados. Cristo está sobre o Monte Sião. Cristo está sobre o lugar da habitação do povo de Deus. Cristo está lá. E com ele estão os 144 mil descritos lá no capítulo 7, versículo 4. Todos esses estão com ele. Agora pense, a descrição do dragão com sua agressividade, a descrição da besta, aquela coisa toda, a descrição do falso profeta, a falsa religião. A pergunta que fica é, quantos são os que Cristo perdeu durante toda essa batalha? Lá eram 144 mil. E no capítulo 4, versículo 1, os mesmos 144 mil. Nada e ninguém pode vencer a igreja de Cristo Jesus por causa da obra de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é o conforto que vem do alto. Irmãos, a despeito dos grandes inimigos que a igreja há de enfrentar, e figuras que, como nós viemos falando até aqui, né, figuras que sempre acontecem, o governo humano, a falsa religião, se colocando contra a igreja de Deus, contra os cristãos, aquela coisa toda, a despeito de tudo isso, o número dos eleitos é o mesmo, não altera. Os 144 mil vistos lá em Apocalipse 7,4 são os mesmos vistos em Apocalipse 14,1. Mesmo depois da descrição desses inimigos. Um majestoso cântico acontece, sons graves e sons agudos em lindíssima harmonia. É interessante porque enquanto eu estava estudando isso e lendo a descrição de João, eu fiquei pensando nessas sinfonias compostas por Beethoven, né? Por exemplo, a mais famosa delas, a Quinta Sinfonia de Beethoven, em que você tem ali os sons graves e os sons agudos, numa harmonia tão bela, tão linda, e em um momento a sinfonia cresce, em um momento ela cai, ela é suave. E é a mesma coisa, o cântico que a igreja que era militante e agora é vista como igreja triunfante canta, é um cântico assim, de uma linda harmonia entre sons graves e agudos. Sons de trovões, mas também sons de harpas, né? Esse é o cântico dos redimidos, por isso nem todos podem aprendê-lo, como nós vemos na descrição lá, né? São os comprados, é o cântico dos comprados da terra, como está descrito no versículo 3. Então, por que diz que nenhum outro ser poderia cantar esse cântico, nenhum outro ser aprendeu esse cântico? Porque esse cântico é o cântico da igreja. É aqueles que foram comprados sobre a terra, que compreendem, que louvam a Deus de forma, ou com este cântico. Tá? Este cântico é um cântico próprio da igreja.
A igreja militante tornou-se triunfante por Cristo Jesus. É isso que o capítulo 14, versículos 1 a 5 querem nos mostrar. Que a igreja militante se tornou igreja triunfante. Ela foi redimida. Aqueles que antes estavam descritos e selados para que as catástrofes, aquelas dificuldades todas do ressoar da sexta trombeta não atingissem os cristãos, eles agora estão descritos, esses 144 mil, que era uma referência à igreja militante, eles são descritos agora como uma igreja triunfante. A igreja venceu, e venceu por causa de seu Cristo. Aí o que nós temos então depois são advertências à humanidade. Tendo relatado o destino dos redimidos, mesmo em face à oposição do dragão, em nova visão, João volta a sua atenção para os selados da besta. Então, depois de dizer o que, as bestas estão aí, tudo, mas o que João vê? Os 144 mil, sem nenhuma subtração, todos eles com Cristo na glória. E aí agora, João volta a sua visão para aqueles que estão aqui na terra. O Evangelho convoca a todos para que se arrependam. Diante da oposição, quem cai não é a igreja, mas a Babilônia. Embora muitos cristãos sofrem com as perseguições das bestas, mas a igreja não cai, quem cai é a Babilônia. Os que ostentavam o selo da besta sofreram tormentos eternos. O destino dos selados pela besta deve encorajar os santos. Novamente, nós vamos ver que a perseverança dos santos é dita que os santos devem perseverar vendo o que vai acontecer com os ímpios. Veja só o versículo 12 de Apocalipse 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No versículo 11 é descrito o que acontece com os ímpios por ocasião da sua adoração à besta. E aí, irmãos, terminando agora, o destino dos justos, a terceira seção que nós temos aqui, entre os versículos 13 e 16. Os que morrem no Senhor são bem-aventurados, face ao destino daqueles que morrem no engano da besta. Haverá descanso e recompensa para os eleitos de Deus. Então, o versículo 14 descreve outra visão, agora do juízo eterno. Note que, mais uma vez, esse juízo é apenas introduzido e não há uma descrição clara sobre o juízo, porque ainda nós não chegamos na última sessão em que, aí sim na última sessão, o estado eterno, vamos dizer assim, será mais detalhado. As primícias, que são descritas lá no versículo 4, do capítulo 14, que sempre são para Deus, primícias sempre para Deus, são ceifadas. Mateus 3,12, o nosso horário é avançado, nós não vamos ler, mas é o texto que diz que Cristo tem a sua pá, está aberto aqui então, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então, a verdade é que chegou o tempo da ceifa, e os primeiros a serem ceifados, descrito lá no versículo 16, se eu não me engano, são os eleitos, são os santos, eles são retirados da terra. Tá? E aí, por último, o que nós temos é o destino dos ímpios. 2 anjos preparam-se para a vindima. Um deles sai do altar. E aí é interessante, o altar é aquele altar em que os mártires estão, é aquele altar das orações, aquela coisa toda. Então, a resposta final de Deus às orações dos mártires é o juízo eterno sobre os ímpios. Chegou o tempo da vindima de Deus. Versículos... esse texto a gente tem que ver. Isaías 63, versículos 3 e 4. Seria do 1 ao 6, mas vamos ficar só com 3 e 4. Vamos. Isaías 63, versículo 3 e depois o 4. Aí. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então, chegou o tempo da vindima de Deus, do tempo de Deus trazer a sua justiça sobre os ímpios. E agora é o tempo da justiça mesmo. Tamanha é a punição que cavalos terão de nadar pelo lagar da ira de Deus, porque se diz então que as uvas foram pisadas e houve tanto suco, que ali é dito que é sangue, né? Houve tanto sangue que chegou aos freios dos cavalos. Então a ideia é de que subiu até uma altura, uma certa altura, né? Então os cavalos estão ali e terão que levantar assim a cabeça para que não fossem
para que pudessem respirar, né? Tamanha foi o juízo, o prejuízo e a ira de Deus sobre os ímpios. E a ideia de completude é ainda estendida pela descrição de que o lagar se estendeu num perímetro de 1.600 estádios, o que equivale a 300 quilômetros. Então imagine um lagar de uma extensão de 300 quilômetros, em que a altura chega em uma certa altura, como, sei lá, 1,20 m, 1,40 m, e é uma coisa terrível. Este é o destino dos ímpios. Então, notem, meus irmãos, se nós de fato chegamos aqui, nós encerramos o nosso estudo, se nós de fato chegamos na parte principal do livro do Apocalipse, que é a parte em que os crentes são vitoriosos por causa da vitória de Cristo Jesus, nós precisamos entender que, a despeito de tudo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem. Não prevalecem. Isso tem que estar no nosso coração. Sempre, até a volta de Cristo Jesus, sempre haverá os remanescentes fiéis. Deus sempre terá um povo que será separado. Deus sempre terá um lugar onde ele será verdadeiramente adorado, genuinamente adorado. Mesmo que a falsa religião, o falso profeta na figura da besta, surja, tente perverter a verdadeira religião, a verdade é que a igreja do Senhor jamais sofrerá de fato prejuízo, porque a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, os crentes individualmente sofrerão, como nós temos visto ao longo de toda a história. Sim, os crentes padecerão, serão martirizados, serão mortos, serão escandalizados, serão ultrajados, serão blasfemados, sofrerão muitas coisas? Sim, sofrerão. Mas no final de tudo, qual é a palavra? Aqui está a perseverança dos santos. Olha, se for morto à espada, Deus tem juízo reservado. Se for levado ao cativeiro, Deus tem juízo reservado. No final de tudo, o que é descrito é que a justiça de Deus será completa diante dos ímpios. Deus há de fazer justiça, irmãos. Isso é um encorajamento para a igreja. A igreja descansa na vitória de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Léo, mesmo quando os cristãos são perseguidos e são mortos nestes países, sim, a igreja continua sendo mais que vencedora. Os irmãos se lembram que o missionário que esteve aqui, o reverendo que esteve aqui, ele disse que agradeceu quando foi preso, porque eu estou sendo considerado digno de sofrer por Cristo Jesus. Isso é lindo. Isso é a compreensão de que, a despeito de qualquer coisa, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, irmão,